Declara aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicita a nossa assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da terceira reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, na Sala das Comissões, deputado Solon Amaral, às 16 horas e 42 minutos, sob a presidência do nobre deputado Humberto Aidar, presentes ilustres deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Henrique Arantes, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Hélio de Souza, Charles Bento, Lucas Calil, delegado Humberto Teófilo, Cairo Salim, doutor Antônio, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos número 625/19 ao deputado Henrique Arantes. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Por solicitação dos deputados Vinícius Cirqueira, Leda Borges, doutor Antônio, Álvaro Guimarães, Hélio de Souza, o presidente concedeu vista do processo número 625/19 pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Lida a ata, senhores deputados que concordarem com a mesma, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver dois processos devidamente relatados. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Leda. Devolver dois projetos devidamente relatados. Obrigado, pela deputada. ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Também devolvendo dois projetos devidamente relatados, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Henrique. para fazer a devolução de um veto da governadoria, senhor presidente, com o relatório pela derrubada do veto. E também, senhor presidente, para poder informar a Vossa Excelência e aos demais deputados, membros da Comissão de Justiça, que eu e o deputado Carlos Cabral tomamos uma iniciativa de elaborar uma reforma no regimento e já elaboramos alguns artigos e abrir para todos que queiram fazer uma reforma para a gente poder apresentar uma peça única de reforma no regimento interno. Então pedir aos demais colegas que têm interesse em mudar alguma questão no regimento, modernizá-lo um pouco, para que a gente possa fazer a várias mãos e não a uma ou a duas mãos. Na verdade, duas ou quatro, né? Porque uma pessoa tem duas mãos. Eu duas, o Cabral mais duas. Então não a duas ou quatro mãos, mas a 6, 8, 10 mãos. Não importa quantas pessoas queiram. Mas para a gente poder mudar. A questão de bloco, deputado Virmondes, é uma delas que já está prevista. Incluir blocos parlamentares para uso de tribuna e votação. Okay. Outro ponto é interstícios matérias, né? Outro ponto seria a obrigatoriedade da reunião das comissões temáticas, das demais. Enfim, tem muitos pontos a serem tratados. A não leitura de ata de sessão solene, dar aquilo como lido. Outras matérias também, como indicação para conselhos, que nós temos que votar de forma nominal no plenário, definir isso na comissão temática. Então, se é para o Conselho de Educação, que defina na Comissão de Educação. Tá? Essa matéria não precisa ir para o plenário. Nome de próprio público, definir na CCJ. E votação de veto em plenário também fazer aquela alternância, de que se ele for relatado pela rejeição, então tem que ter 21 votos para manter. E se ele for relatado pela manutenção, tem que ter 21 votos para rejeitar. Enfim, algumas coisas que vão surgindo de ideias para a gente poder colocar. E é claro, não vai ser aprovado dessa forma. A gente coloca todas as ideias, todas as opiniões, debate, e se na hora de votar a gente pode destacar o que for de mais polêmica para votar em separado. Não tem problema nenhum quanto a isso. Eu queria mais repetir a todos. Tempo a mais para o deputado. Obrigado, presidente. Pedir a todos os colegas que têm interesse em mudar um artigo ou acrescentar um artigo, para que a gente possa fazer esse grupo de trabalho e levar isso talvez para depois do mês de março, começo de abril, já apresentar as mudanças. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Hélio. Senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que mais diz respeito ao regimento,
E considerando que o deputado Henrique e o deputado Carlos Cabral foram, na legislatura passada, juntamente com Vossa Excelência, os principais deputados que movimentaram para tentar mudar o regimento, eu só gostaria de colocar que sugerisse ao presidente da casa, porque na semana passada, acompanhando ele numa emissora da capital, ele manifestava que ele estaria criando uma comissão com essa finalidade. Então, para que a gente não tenha duas forças paralelas, que se busque então o entendimento com o presidente Lissau Vieira e também que do nosso lado, do nosso AV, eu acho que os dois seriam importantes presidentes dessa comissão aí de articulação. Mas eu acho que o presidente tem que tomar conhecimento para que não choque uma comissão com a outra. Muito obrigado, senhor presidente. Pode ser o Humberto lá também. Obrigado, deputado Hélio. Levarei essa preocupação hoje para o presidente e reafirmo aqui aos nobres pares que quem desejar apresentar alguma mudança no regimento, então nós podemos canalizar aí com o Henrique Arantes e o deputado Carlos Cabral, que se colocam aí dispostos a fazer esse trabalho, e falarei ainda hoje com o presidente para que, ao invés de criar uma comissão lá, que aqui na Justiça, e nós vamos levar essa informação a todos os deputados para que nós possamos recolher essas informações, né, esses desejos. Cada deputado às vezes quer apresentar uma proposta e a gente canaliza aqui. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, primeiro, deputado Antônio Gomide. Presidente, eu acho que a iniciativa é importante podermos fazer com que essa comissão ela possa buscar subsídios em relação à mudança, alguma coisa da própria forma, né? Eu entendo que um debate como esse, por exemplo, o grande expediente e pequeno expediente, eu vejo que o grande expediente tem um prejuízo muito grande na casa, uma vez que ele é feito depois das votações de projetos. Ou seja, se ele nunca acontece, na verdade, deputado. Pois é, exatamente porque não tem ninguém. Ou seja, sim, a pessoa está falando só para a TV. O importante é que o tema que levantado por um deputado possa estar, inclusive, pegando aparteado, no sentido de buscar informações, fazer um debate profundo sobre temas importantes da casa. Então, essa é uma das sugestões que eu quero, inclusive, vou fazer isso por escrito, participar da comissão, obviamente, mas no sentido de que o grande expediente seja antes de que possa ser votado as matérias aqui nessa casa. Acho que nós aproveitaríamos mais no sentido da presença dos deputados. Mas quero dizer que estou devolvendo aí o projeto autógrafo do 446 e o 436, tá, na derrubada dos vetos. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Tales. Obrigado, presidente. Me sinto orgulhoso de ver Vossa Excelência comandando novamente essa comissão, que eu tenho certeza que, além de ser preparado, qualificado, é sempre justo. Presidente, eu só queria comentar em relação ao projeto devolvido pelo deputado Henrique, são os municípios contínuos em relação ao transporte público escolar. Na realidade, esse projeto vem em virtude especial de 3 municípios, que são, na realidade, 6 municípios que são muito próximos, a minha querida cidade de Ceres, a querida cidade de Rialma, aonde ali a GR estava atuando numa forma de fiscalização muito forte, somente atravessando uma ponte do Rio das Almas. Da mesma forma ocorreu em Simolândia e Alvorada do Norte, que só tem o rio corrente que separa Nova Posse, antiga Nova Posse, que hoje é Simolândia, e também tem a Aparecida de Goiânia, que tem muitos conflitos internos. Então esse projeto delimita a facilidade desse transporte ocorrer. Ele foi feito também junto com as pessoas da GR. Então nós sabemos uma forma de bom senso, de equilíbrio para isso ocorrer. Agora, voltando ao assunto dessa modificação do regimento interno, eu acho importante, nós temos parlamentares experientes aqui na casa, que sabem como nós poderemos melhorar o nosso trabalho. Eu, quando já assumi a presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, já coloquei e fiz um pedido do horário de reuniões ordinárias, serão nas segundas-feiras, é o único horário que nós temos, das 15 às 16, vão ter a transmissão. Falei com a secretária de Educação, já vai vir aqui o líder do governo aqui na casa, secretário de Esportes, secretário de Cultura, esses temas têm que ser debatidos. A primeira reunião nossa, uma audiência pública com o reitor
da UEG, que está passando muitas dificuldades. Nós vamos levantar temas importantes, evidentemente, vamos estar passando para todos os parlamentares que têm também forte influência nessas 3 áreas importantes que nós temos. E a partir de agora, também para botar até regimentalmente, a reunião das 15 às 16, todas as segundas-feiras. Deputado Henrique, deputado Carlos, eu quero chamar a atenção aqui dos senhores também para uma questão que penso que vale o debate. Eu e vários deputados aqui sempre cobramos a presença do deputado na casa. Entendo que uma mudança que se faz necessária, deputado Hélio, é a diminuição do número de deputados para a abertura dos trabalhos. O que acontece? Não é justo com aqueles que aqui vêm. Segundo, é muito comum o deputado 3 horas da tarde, não tendo 14, ele encerra a sessão e daqui a pouco nós temos aqui 20, 30 deputados. Como para, deputado Henrique, como para deliberar a matéria não haverá mudança, não é? Precisa aqui de 21, entendo que uma mudança dessa natureza não traz prejuízo algum, muito pelo contrário, nós não deixaríamos de abrir a sessão. Isso tem dado um desgaste enorme, então entendo que nós poderíamos incluir também nessa mudança, deputado Henrique, deputado Carlos, um número mínimo realmente para a abertura dos trabalhos. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência, depois deputada Leda. Deputado Antônio Gomide e Vossa Excelência vieram de ideia com uma mesma proposta, que seria interessante. E se a gente propusesse para que às 2 horas da tarde começasse abrisse a sessão e começasse com um grande expediente, antes da ordem do dia, antes da apresentação de matérias. Abrisse talvez com 6 deputados, e aí os inscritos falam por 1 hora até começar às 3 horas, e aí passa-se o momento para a apresentação de matéria, depois pequeno expediente e depois ordem do dia. Seria até melhor até para a composição das comissões, porque a gente sempre costuma convocar as comissões ao final da ordem do dia, e aí sempre prejudica o grande expediente. Se fizesse essa inversão, com certeza teriam parlamentares todo dia interessados em discursar sobre algum tema, e abriria a sessão com menos parlamentares, e depois ia poder ir para a ordem do dia, e sim precisaria de mais parlamentares, né? Eu acho que seria interessante. E uma coisa importante também é que qualquer ponto que não for de consenso, talvez isso não seja consenso, né? Talvez o fato de não ler ata de sessão solene talvez não seja consenso, mas o que não tiver consenso, qualquer parlamentar pode pedir destaque na hora da votação e vota esse item, esse artigo destacado do restante. Então a gente aprova talvez o consenso imediato e depois vota-se todos os demais destaques para ver como ficaria o regimento no final. Deputada Leda, Vossa Excelência. Senhor presidente, aquela primeira ideia que o senhor lançou aqui na Comissão de Justiça, eu gostaria de relembrá-la e tentar incluí-la, que uma das poucas comissões de Justiça e Redação frágeis são as das assembleias, ou desta Assembleia. Projetos de lei discutidos e analisados, aprovados ou rejeitados pela CCJ, né, até pela sua inconstitucionalidade, pelo arquivamento, são decisões unânimes, são decisões que não vão a plenário. Então eu não sei se nós tiraríamos muito o poder do plenário, mas eu sou favorável a essa análise que o senhor fez no primeiro dia, de que os projetos tramitados nesta comissão não vão a plenário, para que 21 deputados possam ainda votar o que já se decidiu pela Comissão de Justiça. A senhora está falando a respeito dos vetos. Sim. Sim, dos vetos. A proposta que vai ser colocada em debate... não todos os projetos, sim, os vetos. Sim, eu vou estar conversando com o presidente e encaminharei a cada deputado esta proposta. Nós vamos estipular aqui um dia do mês para que todos os deputados enviem para a Comissão de Justiça as suas propostas. E aí, de posse dessas propostas, deputada Leda, tentarmos chegar num projeto
né, de resolução para mudança do regimento interno. Existe uma proposta, que foi a que eu coloquei aqui, que o veto, quando derrubado nesta comissão, ele vá como derrubado para o plenário e no plenário inverte-se, para que não mantenha o veto, a derrubada do veto, né? Aí o executivo que vai precisar de 21 votos, porque aí sim, aí teria sentido a gente analisar veto aqui, porque hoje realmente não tem sentido algum. Você rejeita o veto aqui e ele vai para o plenário, lá não diz se foi rejeitado, se foi aprovado. Então, antes, nas legislaturas anteriores, deputada Leda, quando vinha veto aqui, para que nós, deputados, relatássemos, a única coisa que escrevia o deputado Hélio o veto foi aposto no prazo legal, pronto, já tinha resolvido, é isso. Acontece que aqui, às vezes tem uma discussão, tem uma votação, tem uma tramitação, ela sem efeito algum, porque quando vai para o plenário, né, lá se faz tudo novamente. Pela ordem. Deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu ouvi aqui atentamente a sugestão do deputado Hélio, e eu e o Henrique, nós já temos conversado bastante sobre alguns pontos que vários levantaram, temos um escopo já bastante elaborado, mas eu também queria fazer coro com o que disse aqui a deputada Leda. Não na totalidade, deputada, porque eu acho que algumas matérias não tem como ser terminativa aqui, porque precisam ser ouvidas no plenário. Agora, eu acho sinceramente um atraso que uma matéria que seja aprovada na CCJ, para ir para outra comissão temática, tem que ir lá no plenário, para o plenário referendar o parecer da CCJ. Isso é de uma ridiculice tão grande, e o pior é que às vezes a gente tem uma matéria aprovada aqui, deputado Tales, na CCJ, ela vai para o plenário e fica meses esperando a votação de parecer favorável da CCJ. Isso é absurdo. Se a CCJ foi favorável, quer ouvir a comissão temática, por exemplo, um assunto ambiental, vai direto. Para que ir lá no plenário para voltar para a comissão? Essa é uma das coisas que disse aqui a deputada, e depois ainda votar em 2 turnos. Então o plenário é soberano, sim, mas se tiver que tramitar em comissão temática, que tramite tudo e depois vai para lá. Então a gente vai... O deputado Henrique deu uma sugestão aqui que a gente procure o presidente e já informe a ele do trabalho que está sendo feito, para que, quem sabe, ele já nomeie essa mesma comissão, para a gente dar seguimento e ser rápido nisso, porque isso é importantíssimo para o nosso andamento. E eu quero devolver, senhor presidente, uma matéria da deputada Leda, que é de abril de 2018, a emenda constitucional, ficou parada aqui na comissão por bastante tempo para ser relatada. Na sessão anterior, Vossa Excelência me distribuiu para a relatoria e eu imediatamente já relatei, adequo a situação que é dada às contas do Estado de Goiás também para os municípios, e para fazer jus aqui na prestação de contas dos prefeitos, relatei favorável e já devolvo na presente sessão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Cabral. Quero aqui enaltecer todos os presidentes, todas as comissões que passaram por aqui. Deputado Hélio já foi presidente, deputado Álvaro Guimarães, e penso que juntos aqui, deputado Tales, juntos com a experiência de quem aqui estava e da vontade de trabalhar, de mudança daqueles que aqui chegaram, deputado Hélio, nós podemos fazer várias mudanças aqui na Comissão de Justiça, e para que os processos tenham maior celeridade, enfim, e essa mudança do regimento, ela se faz necessária. Senhores, nós vamos colocar aqui 3 vetos em discussão e votação. O primeiro é o veto 0196 do projeto deputado Francisco Júnior. Esse veto foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, que é pela manutenção do veto. Eu coloco em discussão. O veto é pela ordem, presidente. É do deputado Francisco Júnior. Não está na ordem. Senhor presidente, antes é um projeto que foi se Vossa Excelência permitir, eu gostaria que Vossa Excelência facultasse ao deputado Henrique nos explicar o que está sendo vetado, só para a gente ter clareza. Claro, com a palavra Vossa Excelência. Achei que eu tinha...
Outra questão, deputado Carlos, Vossas Excelências receberam aí a pauta prévia, alguns vetos, e o assunto foi até um pedido da deputada Leda, já consta, só faltou a autoria do projeto. Na próxima sessão, também, além do assunto, será incluído aí o deputado autor da matéria. Vossa Excelência. Senhor presidente, para explicar aos nobres colegas o motivo da manutenção do veto, é que a matéria e a proposição trata no que se insere no âmbito da competência legislativa concorrente da União e dos Estados-membros, conforme o artigo 24 da Constituição da República, que dispõe que compete a tais entes legislar correntemente sobre a proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência, cabendo à União, somente à União, estabelecer normas gerais e aos Estados suplementar a legislação federal. Aqui o que estaremos fazendo é estabelecer normas gerais. Por isso foi relatado pela inconstitucionalidade e a manutenção do veto. Continua em discussão. Encerrada em votação. Deputados concordarem com parecer pela manutenção do veto do deputado Henrique Arantes, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Veto 5764, deputada Isaura Lemos é a autora do projeto. O relator escolhido foi o deputado Antônio Gomide, que manifesta pela derrubada do veto. Coloco em discussão. Encerrada. Solicito vistas, presidente. Vista ao líder do governo. Processo 5765. Veto, deputada Isaura Lemos. Quem relatou também foi o deputado Antônio Gomide, que manifesta pela derrubada do veto. Eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Vistas. Vista ao líder. Eu informo aos deputados que já apresentaram projetos, que os projetos ainda não vieram para a Comissão de Justiça, os projetos dos deputados, poucos projetos vieram para que a gente possa distribuir e votar também. Processo 0625, Governadoria do Estado. Esse projeto, ele foi distribuído para o relator Major Araújo, foi pela aprovação, comissão mista aprovou o parecer favorável. Foi emendado em plenário no dia 21, foi distribuído ao deputado Henrique Arantes. É aquele projeto da terceira classe. O relatório foi pela aprovação. Pediram vista os senhores deputados Hélio de Souza, Álvaro Guimarães, Doutor Antônio, Leda Borges e Vinícius Cirqueira, sem manifestação. Ou seja, deputados que pediram vista na sessão ordinária da quinta-feira, na próxima sessão, é o prazo que o deputado tem para fazer alguma manifestação. Nenhum deputado se manifestou. Então, nós vamos colocar em discussão o relatório pela aprovação da emenda apresentada em plenário. Eu coloco em discussão. Vistas, presidente. Vista. Permita-me uma questão de ordem. Ao líder. Vossa Excelência. Nobres pares, deputados da Comissão de Constituição e Justiça, em especial o deputado Major Araújo, o deputado delegado Eduardo, nós estamos com um impasse. Precisamos aprovar esta matéria para que o fim da terceira classe ocorra ainda no mês de março. Mais de 5.000 profissionais tendo um aumento real em seu salário.
profissionais da nossa segurança pública. O governo não tem condições de acolher as emendas. Então eu gostaria aqui de pedir gentilmente, em nome do governo, ao deputado Major Araújo, ao deputado delegado Eduardo Prado, que possam compreender a situação e retirarmos a emenda. Estou apresentando para que não haja prejuízo a estes profissionais que merecem este ganho. Estou apresentando imediatamente o voto em separado, rejeitando as emendas, porque em relação, o Estado não suporta o impacto financeiro em relação às emendas, e estou assumindo o compromisso com o delegado Eduardo, com o Major Araújo, para que possamos ir até o governador discutir em um outro projeto as emendas apresentadas. Me comprometo, Major, me comprometo, delegado Eduardo, para que possamos discutir com o governador e que não interfira nesse projeto, porque nós temos somente essa semana para aprová-lo e o governador sancioná-lo. Então é muito próximo para que traga um prejuízo muito grande aos servidores, neste caso da segurança pública. Então estou pedindo gentilmente a compreensão de Vossas Excelências. Pela ordem, senhor presidente, Carlos Cabral, pela ordem. Questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui as palavras do deputado líder do governo. Eu queria só questioná-lo para orientar a nossa votação aqui. Ele falou que o governo disse que não é possível acatar as emendas. Eu queria só que ele pudesse deslindar qual é o motivo pelo qual não é possível. Se há inconstitucionalidade, se há problema com a matéria ou se é uma questão exclusivamente financeira. Deputado Carlos Cabral, são as duas questões. Ela gera um impacto financeiro que o Estado não suporta e também a inconstitucionalidade, porque estamos apresentando uma emenda que gera custo ao Estado. Porém, em relação à constitucionalidade, eu sempre debati que quando se faz num projeto do governo, se é constitucional ou não. Mas estou argumentando os dois casos. Primeiro, há um aumento, e esse aumento o Estado não suporta. Senhor presidente, usando aqui do tempo que ainda me resta, deputado Bruno, eu só vou pedir uma coisa a Vossa Excelência, e eu queria muito que Vossa Excelência se comprometesse conosco. Nós fomos colegas aqui na oposição ao governador Marconi durante um bom tempo, e foram inúmeras as vezes aqui, no meu primeiro mandato, em que a alegação de que nós não poderíamos apresentar projetos aqui que gerassem impacto financeiro ao governo seriam inconstitucionais. Há nessa casa aprovada uma emenda constitucional do saudoso não porque essa palavra não é legal, mas do querido deputado Wagner Guimarães, da cidade de Rio Verde. Saudoso é horrível, né? Me perdoe. Vivíssimo. Está vivíssimo. Grande amigo, deputado Wagner Guimarães, que fez uma emenda à Constituição que permitiu que todos nós pudéssemos aqui legislar quando o projeto nosso, inclusive, gerasse qualquer despesa ao Estado. Eu queria que Vossa Excelência se comprometesse conosco. Nós criticamos muito aqui como opositores do governo Marconi no meu primeiro mandato, que a gente não poderia admitir essa alegação. Vossa Excelência também não deixasse que essa fosse uma pauta que o nosso governo, do qual eu faço parte e integra a bancada, usasse para a gente não votar matérias aqui, mas que fosse de fato inconstitucionalidades plenas, não essa. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho essa concordância também, deputado Carlos Cabral. Quantas vezes debatemos essa tese? Tenho essa. Porém, o Estado hoje não suporta o impacto financeiro, ora mencionado. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Eduardo. Deputado Bruno Peixoto, eu só peço também da mesma forma, até porque hoje eu não sei se o PV é base ou oposição, mas eu falo como parlamentar independente diante da situação, só para ter o respeito, viu, vereador Carlos Cabral, ter o respeito por parte do governo em relação a nós parlamentares. Eu digo isso por quê? Porque nós temos uma boa amizade, o senhor ligou para mim, manifestou. Se nós mantivermos a emenda, vereador presidente, logicamente nós vamos prejudicar aí, porque vai retirar o projeto daqui, vereador Gomide, o presidente Gomide, vai tirar o projeto aqui da Assembleia e os policiais serão prejudicados pela não inclusão na folha de pagamento. Por outro lado, o projeto encaminhado, ao meu ver, é capenga, porque não garante o período que eles tiveram na classe extinta para futuras promoções e progressões na carreira, deputado Humberto Teófilo. Só que eu acho que seria salutar, presidente, que o governo tivesse a consideração comigo
com o Major Araújo, que apresentamos as emendas, de pelo menos nos convidar para ir lá no governo, com o chefe da Casa Civil, discutir a matéria, mostrar o impacto, que impacto é esse. Falaram que fizeram um relatório desses impactos e a mim nada foi chegado, inclusive teve a palavra do governo que mandaria pelo menos um WhatsApp para mim, e não foi mandado. Então eu vou ter que te retirar a situação, Cabral, de uma forma às escuras, porque eu não sei que tipo de impacto. Em relação à Polícia Civil, não tem impacto nenhum, que eu tenho certeza disso. Em relação ao sistema prisional, também não sei, e o Major Araújo também não sabe. Ou seja, eu estou tirando adiante da situação, vamos dizer, com a faca no pescoço, porque se eu não retirar, vão tirar o projeto e eu vou ficar de vilão na história. Porque aí a classe policial não vai receber e vai dizer que a culpa é do delegado ou é do Major Araújo. Mas eu já peço aqui, para que não ocorra isso de novo, para que nós tenhamos um bom diálogo com o parlamento. Me convide para ir lá, que eu vou com o maior prazer, e mostre, doutor, aqui, ó, delegado, aqui está a sua emenda, prejudica nisso, dá um impacto nisso, porque eu estou realmente sem saber, porque diz que tem um relatório de impacto, e eu não vi o relatório. Então é isso que eu peço, Bruno, para que a gente possa ter um bom diálogo com o governo. E segundo... Questão de ordem, presidente. Mais 30 segundos. Só e outra questão, é para que a gente tenha ciência do que acontece, porque os projetos do governo vêm, a gente fica cegas aqui. Nós temos que ter esse bom relacionamento e peço já uma agenda de imediato, vou acatar essa retirada da emenda, mas já peço uma agenda com as entidades classistas para que nós possamos resolver essa situação, que ao meu ver, eles estão sendo prejudicados. Então eu estou com a faca na garganta. Vou tirar para não prejudicar mais ainda o servidor, mas vou lutar até o fim para que os direitos deles sejam garantidos. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Deputada Lida Borges. Líder do governo, eu tenho uma preocupação com esse projeto. Além do que o colega Eduardo já colocou, quando se exclui ou extingue uma classe ou uma função pública de concurso público, as garantias de tempo de serviço precisam ser asseguradas para as promoções. Então, mesmo o deputado Eduardo tendo retirado o projeto as emendas que não rezam só sobre isso, o senhor disse de impacto financeiro, essa das garantias do direito do tempo de serviço precisa ser garantido no projeto. E esse não traz impacto financeiro. Então, assim, eu tenho muita preocupação, porque a gente já viveu isso com a GAMP, da GAMP para a Segplan. Nós temos servidores de muita idade que não conseguem se aposentar, porque o tempo deles não foi aproveitado. Então, eu acho que o senhor poderia apresentar uma emenda nesse sentido, que garanta a promoção, o tempo para as promoções. Obrigada, senhor. Obrigado. De ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Tales. Acho que o senhor está olhando muito para o fundo, olha mais na frente. Estou um tempinho aqui. Frente e fundo se fundem. Mas é a cara desse governo. Um governo que teve tempo para poder mandar esse projeto para cá. Fizemos sessões extraordinárias durante o mês de janeiro. Teve uma atuação no mês de dezembro. Prometeu que era o primeiro ato que o governador atual ia fazer. Está mandando para cá para embromar e enrolar, tá claro. Botando em situação aqui membros que têm uma vinculação forte, seja com a Polícia Civil, seja com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, criando um conflito. Tempo de serviço não tem como não ser contado. É brincadeira virar aqui o líder do governo, ter a coragem de chegar aqui e falar de impacto financeiro. Tempo de serviço tem que ser contado, e acima de tudo, tem que ser contado. Não pode tirar isso, então não tira não. Mas se for para promoção, eu não sei, mas esse governo teve tempo anteriormente, deputado Bruno. Era a primeira matéria que ia ser enviada pelo governador. O governador vai poder agora, teve a oportunidade, deputado Humberto, que nessa comissão, quando teve a reforma administrativa, e eu fiz a pergunta para ele, vai chegar a matéria agora para reduzir carga horária, para diminuir o salário do servidor. Vai chegar aqui na casa, provavelmente, PDV aí, para tirar o emprego de muitos efetivos que estão dentro do Estado. Esse governo, na realidade, precisa se organizar. Falou que ia pagar o mês de fevereiro, no mês de fevereiro, pelo que eu vi, já não vai pagar mais.
É a secretária que não fica na Secretaria da Fazenda, que só fica em Brasília. É o governador, porque eu não sei o que ele está se organizando, que não consegue até hoje montar uma estrutura de governo mínima. Todos os órgãos parados e matérias aqui que já poderiam ter sido votadas anteriormente. Mais 30 segundos, presidente. Então, líder do governo, está na hora, vamos chegar agora a 2 meses de governo. Está na hora de se organizar. Governo bagunçado, desorganizado. Vai lá, impacto financeiro, você está o impacto aqui em mãos. Tem que mostrar o que é o impacto financeiro. Tempo de serviço tem que ser contado. Então, o que a gente pede a Vossa Excelência, ajuda o governo, você é líder do governo. O governo está sem rumo, precisa caminhar, o povo Goiás espera. Teve 60% na eleição, é isso que nós queremos. Obrigado, presidente. Deputado Humberto Teófilo. Primeiro, parabenizar aqui os colegas, delegado Eduardo Prado, Major Araújo, pelas 2 emendas. Realmente eu faço questão de, juntamente com o Coronel Adailton e a delegada Adriana Corse, de nós irmos no governador para fazer um projeto específico. Realmente, analisando, falei na sessão anterior, a questão da inconstitucionalidade das 2 emendas, e é salutar, né? Vocês estão fazendo isso aqui é para ajudar os policiais que estão lá, lotando aqui o plenário, aguardando receber o seu salário mês que vem. Mais de 5 policiais. Então, eu vejo sim que o governador deve chamar aí, no mínimo aí, os parlamentares aí que representam a segurança pública para discutir o impacto orçamentário, né? Para que posteriormente a gente envie esse projeto e beneficie aqueles servidores que tem que contar sim um efetivo exercício, como não está contando. Mas tenho que parabenizar também o governador Ronaldo Caiado, que está cumprindo, né, a sua promessa de estar enviando o projeto, tá, acabando com a equiparação salarial, que ao contrário do governo anterior, criou a 3ª classe, né, acabando com a polícia, não só a civil, como a militar. Mais 30 segundos. Então, o governo anterior que colocou o projeto, né, que criou a 3ª classe, e quem trabalhou na delegacia, como nós sabemos aqui, o segurança pública, sabe como é que é trabalhar aí com o servidor que ganha R$ 1.500. Então nós temos que parabenizar o governador e todos os parlamentares aqui da segurança pública. Parabéns, Eduardo Prado, Major Araújo, Coronel Adailton, delegada Adriana Corse. Vamos lá no governador cobrar também essa questão desse projeto. Muito obrigado. Nós temos aqui 4 projetos que foram desarquivados, de autoria do deputado Bruno Peixoto, campeão na apresentação de projetos o ano passado, legislatura passada. Senhor presidente, questão e depois, de ordem, Coronel Adailton. Vou conceder. E depois nós vamos aqui colocar o projeto da 3ª classe. Me preocupa aqui o horário, já são 14h41, porque senão corre o risco de não ter tempo hábil para votar e voltar esse projeto lá para o plenário. Vossa Excelência, deputado Coronel. Presidente, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Realmente, também temos que discutir esse assunto aqui, a necessidade ou a possibilidade de retirada das emendas dos colegas Eduardo Prado e Major Araújo, que eu assinei junto com o Major Araújo a emenda. A palavra correta a ser usada aqui, senhor presidente, é uma puta sacanagem. É a sacanagem que o governo está fazendo com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os órgãos que dependem dessa emenda para resolver suas situações. Mais uma vez, o governo deixa de cumprir as promessas que fez e agora ainda pressiona os deputados para atuarem, para não ficarem em sentido contrário dos seus representados. Os servidores públicos, policiais militares, policiais civis, que serão prejudicados com a falta dessas emendas, também irão contra o governo. E nós esperamos eles conosco nessa defesa. Muito obrigado, presidente. Senhores, processo 5581, de autoria do deputado Bruno Peixoto, cria política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto nas redes públicas. Esse projeto foi relatado pelo deputado Carlos Cabral, que é pela aprovação. Eu coloco em discussão. Vice, senhor presidente. Vice ao deputado Hélio de Souza. Projeto 5582, também deputado Bruno Peixoto,
denomina rodovia Nossa Senhora da Penha, trecho da GO 439, que menciona trecho compreendido entre as cidades de Pilar de Goiás e Guarinos. Hélio de Souza foi o relator. Pela aprovação, coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer, deputado Hélio permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto 5580, deputado Bruno Peixoto, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a Romaria de Nossa Senhora da Penha, realizada no município de Guarinos. Esse projeto foi relatado também pelo deputado Hélio de Souza, que com a adoção de um substitutivo pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer pela aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto, também deputado Bruno Peixoto, prevê a disponibilização na internet da lista de pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher. Vista, senhor presidente. Deputado Carlos Cabral foi o relator, eu coloco em discussão. Vista ao deputado Vini Cerqueira. Pergunto, Vista, senhor presidente. Vossa Excelência, deputada Leda. Vista. Vinícius Leda. Deixa eu votar a matéria. Eu pergunto ao líder do governo que solicitou vista da matéria da terceira classe, se vai devolver ainda nessa sessão para a gente colocar em discussão e votação. Deputado Bruno, Vossa Excelência vai devolver? Então, quando ele devolve, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência. Presidente, como é engraçado e de certa forma, bom ver esse outro lado. Quando foi criada a terceira classe, seja da Polícia Civil, Polícia Militar, a decisão do valor foi feita pela categoria. Quem estabeleceu os valores para escolher, se eu não me engano, 2.500 homens da Polícia Militar, 500 da Polícia Civil, mais um quantitativo dos bombeiros, foi a própria incorporação, os próprios segmentos internos, seja da Civil e seja da Militar. Porque não era fácil. Hoje, a dificuldade do quantitativo de servidor público, e é o maior questionamento desse atual governo, é grande. E esse governo prometeu que ia aumentar, nem sabia o que estava falando, a realidade é essa. Quando falou que era o primeiro ato, não tinha nem noção que é governo, que está mostrando que não sabe que é governo. E hoje, nós estamos do outro lado, como oposição, e vendo um governo que vai fazer PDV, quer diminuir salário de servidor público, diminuir carga horária para pagar menos. Então eu quero ver como esse governo vai comportar, doutor Hélio, o senhor que imaginar, porque agora eles sempre jogaram pedra, agora eles são governo, e como eles vão estar comportando as dificuldades que sim a máquina pública tem. Não é fácil gerir a máquina pública, o senhor Gomide, como ex-prefeito, sabe disso, e aqui é muito fácil jogar pedra, é muito fácil falar, agora virou do outro lado da moeda. Vamos ver como é que esse governo vai comportar, porque muitas matérias pesadas contra o servidor público vai chegar aqui na casa, e eu quero ver o comportamento desses parlamentares. Na hora que vier para cortar salário, na hora que vier para diminuir carga horária, na hora que para poder sacrificar o servidor público, quero ver o comportamento desses servidores, que com certeza, eu quero saber, vão estar do lado do servidor público, eu quero ver. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Primeiro, deputado Antônio Gomide, depois, Vossa Excelência, Hamilton. Senhor presidente, esse debate aqui ele é importante, e em função dessa emenda, porque eu acho que a gente precisa ter um processo até educativo, para que não tenha, inclusive, desgaste de alguns parlamentares em relação a esse tipo de matéria. Essa matéria foi votada e foi feito um pedido de vista para que pudesse vir à comissão. Ora, quem pediu são os parlamentares, são deputados da base do governador, inclusive para melhorar o projeto. Ora, nós estamos aqui quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, hoje é terça-feira. Qual era o interesse então de fazer a emenda? Se é da própria base do governador, não era de resolver o problema? Por que o governador não recebeu os parlamentares para que pudesse fazer e encaminhar essa emenda? Agora voltamos ao plenário para poder fazer, e o próprio deputado que está fazendo a emenda está assinando para retirar.
Então, essa é uma forma até educativa de que, se nós temos alguma emenda e é da própria base do governo, que tenha pelo menos o caminho de ir lá, discutir, debater, até para o governador dizer para eles, olha, não tem jeito. E aí sim fazer uma justificativa. Agora, sem conversar, fazer um debate como foi feito, aprovar no plenário, sair do plenário, vir para a comissão, para poder encaminhar e não encaminhar, significa dizer o quê? Que não tem voz a Assembleia, esses deputados que estão representando, não tem voz lá dentro do governo. Porque assim não deu nem para discutir a emenda, do que vale fazer a retirada do plenário para vir na comissão. Então que sirva pelo menos como exemplo para que não aconteça outras vezes e que a gente possa dar andamento àquilo que está sendo votado no plenário. Deputado Hamilton. Obrigado, presidente Humberto. Quero deixar claro aqui, senhor presidente, até a todos os pares, que ali a emenda, principalmente do deputado Eduardo Prado, e é uma emenda que é totalmente justa e relevante. A emenda nada mais pede que o interstício para promoção seja computado já o período trabalhado com soldado de terceira classe. Então, na verdade, o governo pretende com esse projeto corrigir a distorção que houve na criação desse salário, reconhecendo que o salário de R$ 1.500 é um salário avultante à atividade policial, em que pese o policial ter feito concurso, mas o governo está dizendo isso no projeto. O governo está dizendo que esse salário de R$ 1.500 não é um salário aceitável para a atividade policial. Nós concordamos com isso. Realmente é justo extinguir a terceira classe e passar todos para a segunda classe. E é justa a emenda. Eu só estou assinando porque o próprio autor da matéria também jogou a toalha e está concordando, entendendo que não poderia ter prejuízo ao pagamento. Mas quero aqui concordar com os colegas que é uma emenda importante, é uma luta que não pode esmorecer. Delegado Eduardo Prado e Major Araújo, contem conosco, acho que é uma situação justa que tem que ser observada e é um reconhecimento importante, já que o sentido do projeto é reconhecer que aquela soldado da terceira classe não poderia existir. E não existindo, o tempo lá trabalhado tem que contar a promoção também para passar de segunda a primeira classe. Então isso eu queria dizer. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Calil. Pela ordem, senhor presidente. Agradeço e mesmo sendo suplente do deputado Henrique Arantes, não posso deixar de dar aqui também o meu testemunho. Onde aquela vez, na vinda do governador Ronaldo Caiado aqui, onde foi distribuído soco, canelada, chute, bicuda para todo lado, eu disse posterior a isso, senhor presidente, que aquilo era um mau presságio. Era o presságio do caos, da falta de diálogo, da prepotência, da soberba, da arrogância que imperou aqui na vinda dele aquele dia. E hoje nós estamos comprovando isso com fatos e ações, onde o deputado Major Araújo, que sem sombra de dúvidas é um grande defensor, não só dessa pauta da matéria, mas sim de toda a segurança pública, onde ele se vê aí obrigado a assinar uma própria emenda para retirada. Então, fica aqui o nosso apelo ao Executivo Estadual, que faça um maior debate, que tenha um maior diálogo com os deputados dessa casa, para que não possa pôr os pares da situação nessa péssima situação. Portanto, eu peço ao Executivo que não venha aqui só para se mostrar como um grande pavão, mas que faça aquilo com que prometeu, que tenha de fato um diálogo e não venha aqui só para aparecer. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o líder se ausentou. Líder, eu quero, senhor presidente, agradecer a todos os pares aqui o apoio à nossa emenda, a minha e do delegado Eduardo Prado. Mas eu, diante da posição do governo nessa matéria, até com a ameaça de retirar o projeto, dá um mês de prejuízo aos policiais que desde janeiro estão nessa expectativa, nós não temos outra alternativa. Mas eu espero que o compromisso aqui assumido pelo líder do governo, ele seja realmente cumprido. Hoje de manhã, senhor presidente, eu estive na Secretaria de Segurança Pública. Isso já são a terceira vez que eu me dirijo à secretaria, eu não encontro secretário. E o motivo da nossa ida lá era para tratar a respeito, delegado Eduardo Prado, a respeito desse assunto. Pedir o apoio da secretaria, demonstrar, senhores pares,
todos, que não tem impacto imediato, não tem impacto financeiro. Há uma PEC aprovada aqui, o senhor se lembra, senhor presidente, de contenção de gastos. Por 3 anos, todos os servidores ficam impedidos de progressão na carreira. Além disso, o intertício é de 5 anos. Nós só estamos pedindo para que 1 ano e pouco, que já foi cumprido por eles, sejam contabilizados, sejam contados para efeito de intertício. Mas o intertício é 5 anos. Só se completa o intertício no último ano do governo Caiado. Aí é que terá impacto financeiro. Não é possível que até lá nós não estejamos numa situação melhor, o governo. Então, sinceramente, a emenda é viável. Nós precisamos também cumprir aqui o princípio da simetria. No Congresso Nacional, Romeu Tuma aprovou a PEC que concede às mulheres policiais 25 anos de serviço, mas aqui nós não podemos. Mas só mais 30 segundos para concluir isso. Mais 30 segundos, Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, diante disso, eu não vou colocar em risco, a galeria está lotada, e eu agradeço todos os pais, deputado Vinícius, Lucas, deputado Thales Barreto, deputado Virmontes, né, o deputado Hamilton, que nos atendeu aí, a deputada Leda, viu, deputada? Nós não podemos, acho que é a mesma posição do deputado Eduardo Prado, mas agradecendo muito o respeito, nós vamos retribuir nos projetos que forem de interesse dos senhores, mas nós vamos, inclusive, questão de ordem, presidente. Emenda. Senhor presidente, questão de ordem rapidinho. De ordem, presidente. Vossa Excelência, posteriormente, deputado Thales Barreto. Só para deixar bem incisivo aqui, que o governo afirma que vai ter uma questão de gastos e, enfim, de situação que vai gerar um impacto financeiro. Só para deixar salientar que a emenda em relação ao sistema prisional, aos agentes do sistema prisional, diz o seguinte, no final dela: para fins de progressão e promoção na carreira, e caso existam vagas disponíveis, os mesmos poderão ser promovidos diretamente. O poderão, se é diferente de será. É só fazer uma interpretação. E eu acho que os membros do governo, eles devem saber português. Poderão ser é diferente de serão. Então é só para deixar bem claro aqui em relação a isso. Senhores, faltando apenas 4 minutos. Só 1 minuto. Para o término aqui, eu faço um alerta, senão nós não teremos como votar essa matéria aqui. Deputado Thales. Bem claro. Nosso líder, com toda a simpatia, fica mais na imprensa do que aqui. E essa matéria é importante, o senhor tem que estar acompanhando aqui. E o impacto financeiro que o senhor não trouxe, o senhor fazer o compromisso aqui com todo mundo, em especial quem tem a vinculação, em especial com essa matéria, de poder realmente tomar a frente dessa situação como líder do governo, para que amanhã possam sentar com o governador, e está muito claro, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, até mesmo os agentes prisionais, esse impacto financeiro até agora é mentira. Até agora, pelo que nós estamos sentindo, não existe. Então, porque esse governo também não tem secretário da Economia, secretário da Fazenda, na realidade não tem nada, então só tem forasteiro, então que possa tomar providência e assumir o compromisso aqui com todos nós. Senhores, tem mais um pedido de questão de ordem, não vou concedê-lo, porque se não puder curso de prazo, nós não voltaremos a essa matéria. Então, está em discussão o voto em separada do líder do governo, nesse projeto 0625. Encerrada a discussão, em votação, deputados concordarem com o voto em separado do deputado Bruno, ele rejeita as emendas que foram apresentadas em plenário, automaticamente rejeita o relatório favorável do deputado Henrique Arantes. Então, em votação, encerrada, deputados concordarem com o projeto original, ou seja, volta-se ao original, sem as emendas apresentadas, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovada a matéria. Questão de ordem, presidente. Com o voto contrário, deputado Antônio Gomide, conste em ata. Solicita a assessoria que conste em ata aí o voto contrário, deputado Antônio Gomide, deputado Hélio de Souza e deputada Leda, né? São 3 votos. Senhores, não havendo matéria a ser deliberada... Pela ordem, presidente. Só para devolver mais uma matéria, presidente, aqui de autoria do vereador, do deputado
Montes Cruvinel. E eu fiz o relatório aqui pela derrubada do veto. Deputado Tiago Albernaz, Vossa Excelência. É por falta de tempo, senão depois não votava e conhecendo a casa, iriam jogar Vossa Excelência como culpado não ter a votação. Então, preocupado com Vossa Excelência, é que nós não concedemos aquela questão de ordem. Vossa Excelência ainda irá de me agradecer. Está encerrada a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.